sustentando Deus. Tu, Senhor, me sustenta. Tu, Senhor, me fortalece. Tu, Senhor, que me posiciona diante da tua face. Olá, aqui é o Hélio Amaral. Eu quero compartilhar contigo nessa noite um texto que com certeza vai edificar a tua vida. Eu quero falar com você hoje sobre um salmo, Salmo 41. O livro de Salmos é um livro muito interessante, é um livro que fala da sabedoria. E quando a gente analisa esse Salmo 41, principalmente os primeiros versículos, a gente encontra ali algo de uma sabedoria muito poderosa. E algo que é interessante que ela contrasta um pouco com os dias atuais, certo? Ela contrasta um pouco com os dias atuais porque qual é a orientação que se tem hoje? Fique em casa, cuide da sua saúde, se isole. Só que quando a gente analisa esse salmo, a gente vai ver uma orientação um pouquinho diferente. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. O salmo começa assim: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará do dia mau. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não entregarás à vontade dos teus inimigos. O Senhor o susterá no leito de enfermidade. Tu o restaurarás na cama da sua doença, certo? Então, esse primeiro versículo aqui, você observa que é meio que contrastante com os dias atuais, certo? É um contrassenso. O senso comum diz o seguinte: cuide da tua vida, certo? Cuide da tua saúde, fique em casa. O Salmo está dizendo o seguinte: cuide daquele que é necessitado. Enquanto isso, o Senhor cuida da tua vida, o Senhor cuida da tua saúde, o Senhor te sustém e te levanta do leito de enfermidade. Então, o que eu trago aqui logo no início? O que esse salmo nos traz aqui de ensinamento logo no início? É a essência do que é ser um cristão. O que é ser um cristão? É aquele que vive a sua vida para cuidar do outro. É aquele que vive a sua vida para quê? Para que o outro esteja bem, para que o outro tenha as suas necessidades supridas. Então a primeira coisa que eu enxergo aqui é justamente isso, a essência do que é ser cristão. Então nesse tempo, certo, nós somos desafiados aqui, não ficarmos com os nossos olhos apenas no nosso umbigo, mas também olharmos para as necessidades daqueles que estão à nossa volta, correto? Isso é o que? Isso é simplesmente a essência do que é ser cristão. Ser parecido com Cristo, que abriu mão da tua glória, veio aqui e se sacrificou por mim e se sacrificou por você. Então essa é a primeira coisa que eu aprendo nesse texto, que traz uma sabedoria tremenda. Não viver de acordo com o senso comum, mas viver de acordo com aquilo que a palavra traz para mim e traz para você. Cuide daqueles que são necessitados e o Senhor te guarda, e o Senhor te protege. É interessante que são várias promessas, né? Cuide, bem-aventurado aquele que atende ao pobre, que cuida daquele que tem necessidade. E as promessas são: o Senhor te livrará do dia mau, o Senhor te conservará em vida, certo? Você será abençoado na terra. Você não será entregue nas mãos dos seus inimigos, certo? E o Senhor te susterá no leito de enfermidade, ou seja, vai te manter vivo, certo? Ele te restaurará da doença. Olha que promessas poderosas, mas há um princípio por trás dela. Bem-aventurado aquele que atende ao pobre, certo? Nesse tempo, é um tempo em que muitas pessoas estão vivendo muitas necessidades. É um tempo que eu e você somos desafiados a cuidar dessas necessidades e não apenas ficar olhando para a nossa própria vida. Okay? Então essa é a primeira coisa que eu aprendo aqui, é a essência certa do que é ser cristão, ser parecido com Cristo. A segunda coisa que eu entendo aqui é o poder do Evangelho. Esse salmo quem escreveu foi quem? Esse salmo quem escreveu foi Davi. E ele relata nesse salmo uma fase da sua vida, certo? Uma fase muito conturbada. E que fase é essa? Foi a fase onde ele adulterou. Ele adulterou com Batseba. Mas é interessante o seguinte: o texto relata o adultério, o texto relata o assassinato. Davi tramou para que o marido da Batseba morresse, certo? Mas a mesma Bíblia que relata esses pecados de Davi, ela diz o seguinte: Davi é um homem segundo o coração de Deus. Olha só que coisa que parece meio contraditória, né? Mas o que isso traz para mim e traz para você? O poder que tem no Evangelho.
O poder que tem no Evangelho. Olha que Davi viveu aí séculos antes da manifestação de Jesus. O poder que já tipifica exatamente o poder do Evangelho. Não importa como é que foi o seu passado. Quando Jesus entra no seu passado, a coisa muda, certo? Assim como Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, você também pode ser considerado um homem segundo o coração de Deus. Você também pode ser considerada uma mulher segundo o coração de Deus, certo? Agora, veja bem, isso é o que? Davi, aqui no verso 4, diz assim: dizia eu, Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. Ou seja, Davi chegou com integridade diante de Deus. Senhor, quando o profeta Natan chegou até ele, você fez isso. Ele reconheceu na hora, pequei contra ti, certo? Então é você não usar de justificativa. Davi poderia ter usado de justificativa. Mas, Senhor, a mulher estava tomando banho nua aqui, sabe? Não pode um negócio desse. Como é que eu ia resistir? Não, ele não se justificou. Ele simplesmente, quando Natan veio até ele, olha, você que fez isso, você é esse homem. Você que cometeu esse pecado. Ele imediatamente se prostra e fala com o Senhor, pequei contra ti, certo? O Evangelho tem esse poder, certo? Quando o Evangelho chega nas nossas vidas, não importa qual foi o passado, não importa quais foram os erros cometidos, quando você confessa, certo? Quando você confessa e deixa aquilo que você estava fazendo de errado, o Evangelho vem sobre a tua vida e reconstrói a tua história. Então esse é o segundo ponto que eu encontro nesse texto. O terceiro ponto é o seguinte, é interessante quando você analisa os versos de 5 a 8. Os versos de 5 a 8. Começa assim, os meus inimigos falam mal de mim dizendo, quando morrerá ele? E perecerá o seu nome. E se algum deles vem me ver, fala coisas vãs, no seu coração amontoa maldade, saindo para fora e é disso que fala. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal dizendo, uma doença má se lhe é apegado. E agora que está deitado, não se levantará mal. Então é o seguinte, os inimigos falam mal de mim. Veja bem, inimigo falar mal é uma coisa normal, certo? Mas você pode pensar, mas eu não tenho inimigo. Olha, se você é uma pessoa que dá frutos, e eu acredito que você que está me ouvindo, você é uma pessoa que dá frutos, preste atenção, não se joga pedra em árvore que não dá fruto. Mas árvore que dá fruto, essa sim, essa recebe pedrada. Então é comum inimigo dar pedrada, normal. E quando acontece alguma coisa, uma pessoa se posiciona como inimigo, ela te dá uma pedrada, pode até te ferir um pouquinho ali, mas é um inimigo, uma pessoa que você não se relaciona. Então você pode até ficar um pouquinho chateado, meio entristecido por um momento, mas aquilo passa rapidinho. Mas aqui no verso 9 diz assim, até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou-se contra mim o seu calcanhar. Quando é o inimigo que se levanta contra você, que levanta com calúnia, que fala um monte de coisa, fica meio chateado, mas aquilo passa. Mas quando é um amigo que estava do teu lado, que comia na tua mesa, se levanta contra você, aí, meu querido, aí é o seguinte, acontece a chamada enfermidade da alma. Aí há um abatimento. Mas quando a gente faz uma análise total aqui desse texto, como eu disse para você, esse texto relata um momento conturbado da vida de Davi. Davi havia cometido adultério com Batseba. Quem era Batseba? Batseba era filha de Eliã. Quem era Eliã? Era filho de Aitofel. Certo? E quando Davi está falando aqui que o amigo íntimo era o conselheiro, provavelmente era o conselheiro dele, Aitofel, que se levantou contra ele. Quando Absalão tenta tomar o trono de Davi, Aitofel era conselheiro de Davi. Quando o filho de Davi, que é Absalão, se levanta para tomar o trono, Aitofel sai do lado de Davi e fica do lado de Absalão. Então era um inimigo, era um amigo íntimo de Davi, um conselheiro, certo? Que mudou de lado, passou para o outro lado. Mas por que esse cara mudou de lado? Porque simplesmente Aitofel, ele era avô de Batseba. Então aquilo que Davi fez, fez com que na família de Aitofel houvesse desonra. E ele muito chateado com isso, quando Absalão se levanta contra Davi, Aitofel muda de lado.
O que a gente entende aqui? O que a gente pode entender aqui? Eu me lembro aqui daquele texto de Eclesiastes que diz assim: lança o teu pão sobre as águas, que depois de um tempo você achará. Esse lança o teu pão, ele pode ser interpretado aqui ou aplicado como alguma atitude, seja ela boa ou má. Se você tem alguma atitude má, depois de algum tempo aquilo vai se voltar contra você. Se você tem atitudes boas, constantemente aquilo vai estar voltando também para você. Então aquilo que você planta, você colhe. Aquilo que você semeia, você colhe. Então aquilo que Davi fez, certo? Semeou. Não foi só o assassinato do marido de Batseba, de Urias. Aliás, Urias também, interessante Urias. Davi, eles tinham os guerreiros valentes, certo? E Urias era um deles. Tanto é que Urias, ele morava do lado do palácio, na vizinhança do palácio. Para uma pessoa morar na vizinhança de um palácio, ela não é uma pessoa qualquer. Então, olha o tamanho da encrenca que Davi se meteu, certo? O que a gente entende aqui, trazendo luz em cima disso, sobre aquele texto que diz: lança o teu pão sobre as águas, que depois de um tempo você achará. O que eu quero dizer para você é o seguinte: faça o bem a todos. Faça o bem a todos que estão à tua volta. Se alguma coisa te entristece, se alguém fala alguma coisa contra você, nunca utilize de justiça própria. Porque aquela pessoa tem família por trás dela e pode acabar causando uma confusão muito maior. E foi nesse tipo de confusão que Davi se meteu. Ok, todo esse cenário de Davi causou o quê? Causou enfermidade na alma, correto? O meu próprio amigo, meu conselheiro que comia na minha mesa, se levantou contra mim. Mas quando a gente analisa o texto, novamente o início do texto, bem-aventurado aquele que atende ao pobre. Então esse é o princípio, atender ao pobre. E a partir daí o Senhor vai trazendo a cura, vai trazendo a restauração. Certo? Então, com relação à enfermidade da alma, o bom é que ela não seja causada, correto? Mas houve, certo? Tem que acertar a situação, tem que ter perdão, tem que ter aquela coisa toda, certo? Mas ainda fica aquele peso, aquela coisa. Mas o que o texto está dizendo? Cuide das pessoas que estão à tua volta. Mas você pode pensar assim: mas Hélio, como é que eu vou cuidar? De repente eu sou uma pessoa que estou vulnerável a esse vírus, não posso ficar saindo. Aí eu vi essa semana uma reportagem interessante, uma senhora que morava no segundo andar de um pequeno prédio, certo? E ela também nessa situação não pode sair nas ruas, mas ela gosta muito de ajudar as pessoas. Ela não pode sair na rua para não ser contaminada pelos vírus. Então o que acontece? Como as pessoas já sabem que ela gosta de ajudar, como é que ela fez para continuar ajudando? Da varanda da casa dela, as pessoas passavam embaixo pedindo alguma coisa, ela simplesmente colocava o que ela queria doar em uma sacola, amarrava uma sacola numa pequena corda e descia pela varanda ali, e a pessoa que estava na rua pegava essa doação. Ou seja, há várias formas de você ajudar as pessoas e não há nada mais gratificante quando você começa a ajudar as pessoas, certo? Outros dias eu estava chegando aqui na minha casa, estacionei o carro aqui na rua. Quando eu fecho a porta do carro, uma senhora me aborda. Ela diz o seguinte: senhor, se o senhor puder, eu quero te pedir alguma coisa, mas não é dinheiro. O meu auxílio está para sair amanhã, mas eu estou sem nada em casa. Se o senhor puder me dar só um pouquinho de arroz e um pouquinho de macarrão para eu fazer hoje, já vai me ajudar muito. Eu falei: ok, senhora, aguarda um pouquinho que eu vou subir aqui em casa e pego. Cheguei em casa, falei com a minha esposa, ela viu algumas coisas aqui até além do que a senhora pediu, certo? Eu desci, entreguei para ela, e eu vi, aquela pessoa agradeceu, eu vi na cara dela um sorriso de agradecimento. Mas quem ficou mais edificado com isso foi eu. Certo? Eu que fiquei mais edificado com isso, eu pude ajudar alguém. Mesmo em meio a tanta dificuldade que todos nós vivemos, é possível você ajudar alguém. E o texto está dizendo o seguinte: bem-aventurado aquele que atende ao pobre. Aí o Senhor vem, certo? Agindo, fazendo o quê? Livrando do mal, conservando em vida, certo? Susterá no leito de enfermidade, restaurará, certo? Da sua cama de doença, restaurará também a enfermidade da alma, porque você é edificado com isso, certo? Então, esse é um ponto interessante. Em enfermidade da alma, é possível curar ajudando pessoas, correto? Outro ponto interessante é o seguinte: Davi, ele já havia confessado o seu pecado, certo? Ele já havia confessado o seu pecado. Esse texto, quando ele escreve, ele está escrevendo mencionando o passado, certo? Mas aqui nos versos 10 a 12 diz assim: porém tu, Senhor, tem piedade de mim, levanta-me para que eu lhes dê o pago,
Por isso conheço que tu me fortaleces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustentas na minha integridade e me puseste diante da tua face. É interessante uma parte desse texto que diz o seguinte, Davi falando, tu me sustentas na minha integridade. Uai, mas veja bem, quando você analisa Davi pecou. E pecou feio. E o que é integridade? Integridade é a pessoa íntegra, reta, correta, certo? Davi agiu de forma correta nisso? Não, ele não agiu de forma correta. Mas ele se rendeu. Ele se rendeu quando ele foi confrontado, ele disse o seguinte, foi eu que pequei, e pequei contra o Senhor. Então ele se rende completamente. E essa atitude de rendição e de entrega, e olha só o texto, diz o seguinte, Senhor, porém tu, Senhor, tem piedade de mim. Levanta-me para que eu lhes dê o pago. Pois isto conheço que tu me fortalece, que o meu inimigo não triunfa contra mim. Tu me sustentas na minha integridade e me puseste diante da tua face. Tudo isso que Davi está falando é o seguinte, Davi não está falando, eu sou um grande rei, eu sou um grande guerreiro, eu venci muitas batalhas. Não, Davi em nenhum momento ele está citando ele mesmo. Em todo esse texto aqui, o que Davi está falando? Está citando Deus, tu, Senhor, me sustenta, tu, Senhor, me fortalece, tu, Senhor, que me posiciona diante da tua face. Davi está reconhecendo totalmente que é o Senhor que está agindo na vida dele e que é o Senhor que está posicionando Davi onde que ele tem que estar. Isso é o que? Isso é esperança, certo? Que vai gerar o quê? Que vai gerar confiança, que é o que eu e você precisamos ter. Esperança em Deus, certo? Que independente da situação, Ele resolve. Independente da situação, Ele te coloca de pé. E confiar que é Ele que te faz assentar em lugares altos. É Ele que operou a salvação na tua vida. Não é mérito meu, não é mérito seu, é mérito dEle, certo? Então essa é a palavra que eu tenho para você, a palavra que está aqui no Salmo 41, certo? Muito atual para esses tempos. Mas eu finalizo aqui com uma reflexão. Como é que está a sua vida? Certo? Quando você vê a tua vida com relação a isso, cuidar dos necessitados para que o Senhor te dê saúde. Certo? Como é que você tem vivido esses dias? Você tem vivido preocupado com a sua própria vida ou você tem cuidado dos necessitados e o Senhor tem trazido saúde para você? Você tem agido com integridade diante de Deus, chegando diante dele com transparência, certo? Abrindo o seu coração para Ele? Você tem chegado diante do Senhor com confiança de quem Ele é, certo? Ele é aquele que, apesar das diversidades, você pode dizer para Ele assim, eu sei em quem eu tenho crido, certo? Ou você é aquela pessoa que aqui eu chamo de nível máximo, que vive na graça, entendendo que tudo que você tem, tudo que você faz, tudo que você é, tudo que você conquista e vai conquistar, não é mérito seu, mas é mérito dele, da graça vindo sobre a tua vida. Amém? Essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe a tua vida, que você tenha uma semana rica e próspera e cheia da glória de Deus. Em nome de Jesus.